Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago para vocês uma isca diferente e passando algumas técnicas também para que vocês possam experimentar. Fique ligado! Hoje nós vamos atar uma isca que eu vi sendo feita por um atador que chama Gunnar Brenner. Gunnar, ele é um rapaz e um exímio atador e ele gosta muito de fazer streamers e eu vi ele atando esse tipo de streamer feito em cima de um anzol offset. Ele vai ser atado nesta parte bem pequena, né, da curvatura do anzol. Então esse aqui é um anzol offset, ele é usado para pescar com minhoca de silicone. E esse atado, ele inteirinho é feito exatamente neste ponto, que deve dar 1 centímetro, se der, né? A ideia desta isca é que ela seja uma isca um pouco maior, então a gente vai poder usar para pescar, por exemplo, dourados. É uma isca que pode ser utilizada porque ela tem volume e dourado gosta de pescar, de caçar peixes volumosos, né? Então ele fica atrás de matrixã, atrás de piau, de curimbatá, então são peixes que não são muito mirradinhos. E a técnica que a gente vai usar para deixar esta isca leve e volumosa é a técnica hollow. Vocês já viram, mas aqui eu vou atar um pouquinho diferente e vocês vão ver as sutilezas das diferenças que eu vou usar para atar. Antes da gente ir para o atado, eu já vou pedir para que você se inscreva, clique no sininho para você receber toda vez que eu publico um vídeo, você vai ter certeza que você vai receber. É muito importante que você se inscreva, porque o canal cresce de acordo exatamente com os views, com os likes. Então, se você gostou, deixe seu like, faça a sua inscrição. Além de tudo, a coisa mais importante ainda são os feedbacks e comentários que vocês têm feito. Muito obrigado. Eles me direcionam para buscar um conteúdo relevante para vocês, ok? Então, bora para o atado. Aqui no Vise eu tenho um anzol 3/0 offset. Esse anzol, tradicionalmente, a gente usa para pescar black bass com minhoca artificial, também a gente usa para pescar traíra com minhoca artificial. Esse atado vai ser feito nesta parte bem pequena, onde eu já coloquei a linha de overlock. E ela vai ser feita com fibras sintéticas. Eu estou usando a SF branca e essa isca ela nada de cabeça para baixo, ou seja, a fisga vai ficar para cima. Aqui o que eu estou fazendo é separar a fibra em 1/3 e 2/3. Eu estou atando usando a técnica hollow, portanto, essa parte de 1/3, que é a parte menor, ela fica primeiro para o lado da fisga, e eu estou atando primeiro as fibras que vão ficar por último. Então, a parte 2/3 vai ser dobrada. Então, todas as fibras que são atadas por cima desta branca, elas ficarão, na verdade, por dentro, né? E ficarão... As últimas fibras são dobradas primeiro e assim por diante. Então, a branca que está colocada, ela será a parte externa. E a parte de baixo, ok? Eu estou colocando um pouco de glimmer. Glimmer é uma fibra sintética para dar brilho e vocês podem achar na loja do Betinho. É uma fibra bastante esticada, ela não tem curvas e ela dá um bom brilho sem exagero. Ela permite você criar um efeito bem bacana, além de não reter água.
É bem interessante essa técnica porque eu vou atando todas as fibras sem fazer a dobradura, sem dobrá-las. Então a parte de baixo eu estou colocando já as fibras, tá vendo? Agora eu dobro, vai ficar assim. Então essa é a parte de baixo, não tem mais nada para fazer. Agora vamos fazer a parte de cima. A parte de cima vai ser o mesmo conceito. O laranja vai aparecer por cima. Então é a primeira fibra que eu vou atar. Ok? Então vamos lá. De novo, vou desalinhar e vou posicionar 2/3 para a parte do olho do anzol e 1/3 para o lado da fisga. Pessoal, tome muito cuidado, esse anzol offset é muito afiado e veja que a fisga fica ali, prontinha para nos pegar, tá? Então, tome bastante cuidado. Essa isca, ela é uma variação, ela está baseada em cima de uma isca que foi atada pelo Gunnar Bremer. E ele tem diversos atados parecidos. E eu achei bastante interessante e estou trazendo aqui para vocês. Né? O que eu faço agora, depois de fazer as fibras laranja, então eu vou colocar um pouco de Crystal Flash. O processo sempre é o mesmo. Desalinha as pontas e é só colocar e medir o tamanho das fibras para que elas fiquem mais ou menos iguais. O que vocês podem notar é que nesta parte que temos a parte menor, ela vai ficar no meio. Então a parte maior vai ficar por cima. Então a laranja, que é a parte maior, vai ficar por cima da parte menor de laranja. E a parte maior branca vai ficar por cima da parte menor branca. É aí que a gente vai dar o efeito da isca sem ter que cortar, sem ter que usar tesoura. Ok? É bem legal quando você planeja a isca e você consegue executar sem ter que cortar. Nada contra cortar a isca, cortar as fibras, elas estão aí, elas se dão muito bem cortando, tá? Mas quando você consegue planejar e fazer com que a isca no final não precise de tesoura, é muito legal. Então agora eu começo a organizar as fibras, sempre com cuidado, para usar a técnica Hollow. O ideal é que na técnica Hollow você não passa o fio por cima das fibras. Você cria uma pequena barreira atrás para o fio não voltar. E é o que eu vou fazer. Então vocês viram que todas as fibras foram atadas numa parte muito pequena. Veja, só nessa parte muito pequenininha aqui do anzol, onde todas essas fibras foram atadas. E agora o que tem que ser feito é com cuidado, com paciência, ir dobrando as fibras, ajeitando, colocando um pouco de cada lado da haste do anzol, até que elas formem o corpo da nossa isca. Uma coisa bem prática é usar esplendedor de cabelo. Sempre quando a gente faz iscas compridas, com fibras compridas, esse esplendedor de cabelo é bem interessante. Então, agora é só fixar o fio e dar um nó de acabamento para esse fio. Ele não tem mais utilidade. Esse é o formato da isca e o que tem que ser feito agora é ajeitar as fibras e colocar os olhos e formar a cabeça. E isso a gente vai fazer usando cola, cola e resina. Então a cabeça ela vai ter uma certa resistência dada pela cola e pela resina, e ela vai manter o formato que a gente quer. É sempre bom pentear um pouco as fibras, né? Porque às vezes elas se embaraçam e tal. Então, usar esta escova de pet, principalmente essa que tem cerdas de aço, elas são interessantes. Então agora o que eu vou fazer é o que eu tenho feito sempre. Eu abro as fibras, procuro a haste do anzol e passo a cola para que o olho fique ali preso na haste do anzol. Essa cola é a E8000, vocês já conhecem, então é só utilizá-la. Okay? Vocês vejam só como que essa fibra ela dá um volume. Então, para o olho
ele não consegue ficar preso ali na ácido anzol. Então, de novo, né, ou se usa uma cola de secagem ultra rápida, né, ou então usa-se esse prendedor de cabelo aqui para ajudar. Essa cola demora de 5 a 10 minutos para ficar colada, para ficar grudada. Então, é uma boa ajuda. Pode usar um cianoacrilato? Pode usar. Eu acabo usando esta cola. E para a cabeça, eu estou usando resina UV flexível. É uma forma de tentar fazer com que a cabeça não fique muito dura, que ela tenha uma certa maleabilidade. Não tem muita importância isto, ok? É só na verdade, é um teste que eu estou fazendo para ver se faz alguma diferença. Eu fiz algumas com cabeça com resina normal, que fica dura, e estou fazendo essa com resina flexível. São testes para ver se faz alguma diferença. Depois vou colocar na água e vou experimentar o nado, vou experimentar como é que ela se comporta. Mas basicamente é isso. Usar resina pode parecer fácil e trivial, mas ela tem os seus segredos e assim é muito fácil você estragar o trabalho todo com a resina. Ou você não espalha direito, ou você cola antes do tempo e forma calombos. Então, assim, tem que ir com calma, com cuidado e não pode ter muita pressa. Uma coisa bem interessante que vocês podem fazer é usar a resina sobre os olhos. A resina ela acaba gerando um efeito de lente e ela vai transformar os olhos em olhos maiores, né? Então, se você quer chamar a atenção para esse ponto, fica aí uma boa dica, pode-se usar. E por fim, se quiser, não é obrigado, pode fazer algum detalhe. Aqui eu vou fazer um detalhe mais escuro em cima do laranja. Poderia ter usado uma fibra escura? Poderia ter usado uma fibra mais escura para fazer esse detalhe. Ou então aqui eu estou fazendo uma variação usando caneta, né? Caneta marcador permanente, e é só um detalhezinho. E eu pretendo fazer também uma guelra, uma pinta, enfim, fica à vontade. A isca é sua, você faz o que você quiser. Tá? Eu acho que uma pinta aqui vai ficar bacana. Então, vamos ver como é que ela fica nessas fibras. O glimmer eu nunca tinha passado tinta permanente no glimmer e ele pegou bem e fixou. Achei que ficou bacana. Eu gosto de passar o preto por cima, veja só como que ele dá um reflexo bacana junto com o Crystal Flash. Tá? E por fim eu vou fazer só uma guelra, e aí é uma decoração, uma guelra só para dar um efeito vermelho embaixo, mas é muito mais para o pescador do que para o peixe, ok? Então, fique à vontade, faça as variações. É muito bacana essa isca, é muito legal se você fizer ela em verde, se você fizer ela com dorso e em azul também é bem bacana, então é bom variar. E essas iscas maiores, elas vão ser efetivas também para os dourados, tá? Então, fique atento, se tem dourado na região, é bom que você teste essa isca com eles, eu tenho certeza que eles vão pegar, ok? Então, e aí, pessoal, gostaram? Bem bacana, né? Parece que dá trabalho, ok? Mas não dá não. O que você precisa é fazer planejamento. Essa isca, ela tem... você divide em 2 atados, um da parte de baixo e um da parte de cima. Então, você já tem que escolher quais são as fibras que você deixa na parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo desta isca na verdade, o dorso onde fica ácido anzol, porque essa isca nada de cabeça para baixo.
Então, esta aqui é a parte de baixo. Essa aqui foi a isca que eu atei, junto com o que vocês veem no vídeo. Essa aqui é uma outra que eu atei antes. A parte de baixo, então, é a que vai ficar, que é a parte mais clara. Então, você prepara a parte de baixo e prepara depois a parte de cima. A diferença que vocês viram é que eu dividi a fibra em 3, né? Na verdade, sem cortar, e eu deixei 1/3 da fibra para o lado de cá e 2/3 para o lado de cá. Quando eu dobrei, a parte maior ficou por cima da parte menor e dá este formato, tá vendo? Dá este formato. E essa mesma técnica você usa na parte de baixo e na parte de cima, e se você medir antes, né? Se você cortar as fibras antes, deixar todas alinhadas, todas certinhas para você fazer o tamanho da sua isca, você não precisa colocar tesoura. E ao não colocar tesoura, você tem uma isca que ela tem um perfil mais sutil, né? Parece que é um perfil menos brusco, menos bruto, né? Eu, pelo menos, eu não tenho habilidades com tesoura, então eu prefiro gastar um pouquinho mais de tempo e fazer isso. Porém, vamos supor que essa isca aqui está muito grande, eu quero deixar menor, sem problema, vai aqui, corta tal, e ela vai funcionar do mesmo jeito. E, esteticamente, eu prefiro fazer isso, ok? Outro ponto importante que é sempre um desafio, são os olhos, né? Essa isca, essa fibra SF, como ela é bastante volumosa e ela é mais rústica, na hora que você coloca uma cola que demora um pouco mais tempo para secar, na hora que você solta o anzol, a fibra expande. E o que ela faz? Ela pega o olho e tira da haste do anzol. Então, é um desafio. Ou você usa uma cola de cianoacrilato que tem secagem imediata, né? Ou então você usa, por exemplo, aquele prendedor de cabelo que eu usei durante o atado. São formas de você fazer com que o seu olho fique grudado na haste do anzol. É obrigatório ficar grudado na haste do anzol? Não, não é. Principalmente porque depois a gente resina depois a cabeça. Então, ao resinar a cabeça, você protege o olho. Então, veja, fique à vontade, né? Fique à vontade para usar o que você achar melhor, tá bom? Uma dica, a última dica é que ao tentar colar os olhos, normalmente, isto é muito comum, que a cola venha para debaixo do dedo. E aí ou você cola o dedo ou você deixa só a impressão digital na pupila. E aí ela fica opaca. E uma forma de você tirar essa opacidade é passar um verniz de unha. Ao passar o verniz de unha, ele cobre as ondulações deixadas pela impressão digital e ele deixa a isca brilhante de novo. Passa verniz, deixa secar e você está pronto para a luta. Aí você tem olhos brilhantes como estão esses aqui, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Eu já agradeço a todos vocês pelos comentários que têm deixado. E bora pro próximo.